Olá, seja bem-vindo novamente ao quadro de reportagens especiais da Prefeitura de Pederneiras. Eu sou Alan Razucchi, trabalho na assessoria de comunicação da Prefeitura e hoje a gente está aqui para valorizar o trabalho de um escritor pederneirense. Então, Pedro Pamplona escreveu um livro, está aqui na minha mão, já tem uma edição dele aqui para falar com vocês. E também estou com a Adriana Menezes, bibliotecária da Prefeitura. Agora eu vou deixar um pouquinho eles falarem sobre eles e já vai começar a nossa conversa sobre o livro. Oi, gente, tudo bem? Como é que vai, Pedro? Como é que vai, Alanzinho? Bem, é uma satisfação muito grande da gente hoje estarmos divulgando o trabalho do Pedro. O Pedro é um colaborador muito grande da Biblioteca Municipal, já faz um bom tempo que ele é nosso parceiro, nós temos vários projetos juntos aqui na nossa biblioteca, e a gente fica muito feliz em saber que um leitor que começou lá com a gente, tão novinho, agora é um escritor. Está lançando o livro, né? Poesias e Pequenos Contos, que já está catalogado na nossa biblioteca e disponível para empréstimos, e logo quando terminar esse lockdown que nós estamos passando no momento, vocês podem vir retirar esse material aqui e aproveitar a leitura maravilhosa do nosso querido Pedro. É um prazer imenso estar participando e tendo essa oportunidade de falar um pouco sobre o livro. Tenho um contato com a Adriana e com a biblioteca já faz um bom tempo. E como ela disse, né, comecei como um leitor há muito tempo e é um prazer enorme hoje estar podendo escrever a minha própria obra. E é uma honra para a gente, né, Pedro? Tem um escritor de Pederneiras, mais um escritor pederneirense aqui entre a gente, com esse livro de poesias. Eu vou ler aqui a contracapa do livro do Pedro, para vocês já saberem mais ou menos do que se trata e para falar um pouquinho do autor também. Pedro Henrique Pamplona Silva é ator, professor de educação artística e teatro, arte-educador, contador de histórias e escritor. Sua carreira artística é mesclada entre a profissão docente em sala de aula e o palco, sempre transitando entre o teatro e a contação de histórias. A obra Poesias e Pequenos Contos marca a estreia do artista como escritor e poeta, e sua obra contém vivências da adolescência, experiências pessoais da vida artística e reflexões acerca da existência humana, resultando em um mergulho existencial profundo e criativo. A gente vai falar mais sobre tudo isso aqui nesse encontro virtual. Pedro, então agora eu vou pedir para a gente conversar um pouquinho sobre o seu livro, sobre a obra, sobre você. Eu quero que você fale um pouco para a gente sobre a sua carreira como artista. Como artista? Então, assim, antes de chegar até essa aventura literária, agora, como produção literária, na adolescência eu fiz teatro, comecei no teatro, fiz artes cênicas, fiz a faculdade de artes cênicas também. E nesse período eu também fiz radialismo, ali paralelo com artes cênicas, eu fiz radialismo também. E aí eu fui dar aula e paralelo também como professor, sempre fiz trabalhos com contação de histórias, teatro em si no palco também, dança, alguns trabalhos de música, circo também, bem lembrado, é um trabalho que eu sempre desenvolvi. Então eu sempre transitei entre várias linguagens artísticas, né? Eu vou fazer agora 32 anos, então com 16 anos eu comecei no teatro. São 16 anos aí transitando no teatro, radialismo, contação de histórias, o circo, dança, música, dando aula também, que assim, é uma profissão que eu tenho um grande prazer, né, em passar o conhecimento daquilo que eu adquiri. E com 31 anos, o ano passado, durante a pandemia, eu pensei, olha, eu vou pegar as minhas poesias que eu escrevi lá no colegial e mais algumas que eu fiz recentemente, fiz uma mescla,
fui na editora e fui conversando com a editora e aí saiu esse livro. E assim, eu não tinha planejado exatamente, foi algo muito natural. Foi acontecendo e lancei agora esse primeiro livro, de muitos, né? Que seja, e estou iniciando uma carreira literária. É o primeiro livro, eu tenho outros livros que estão aí no forno, alguns eu estou começando novamente, um de poesia, inclusive, e assim, eu estou engatinhando agora nessa carreira literária, certo? É uma aventura, tem sido uma aventura. E a gente já está ansioso pelos seus próximos livros, Pedro. Claro, ai, legal, legal. Ele já permeou por todos os meios artísticos, Dri. Já fez circo, já fez música, só faltava livro, né? Exato, exato. E assim, eu até conversei com outros escritores e falaram a mesma coisa. Começou ali, no acaso, um escrito que tinha e foi numa editora e aí, a hora que viu, já estava num fluxo de produção alto. Isso que é bacana. Ô Pedro, para os nossos leitores que estão nos ouvindo, né, que estão com o mesmo sonho que você, a mesma ansiedade, né, de também ter uma publicação, fala como começou esse seu desejo, esse seu sonho de ser escritor, como que essa sementinha foi plantada em você? Sim, legal. Primeiramente, assim, começou com a leitura, inclusive na biblioteca municipal. Eu lembro que com 16 anos, acho que 17, eu fui voluntário com a Adriana, com a Jussara. E aí, além de ser voluntário, eu também lia bastante, ia de tarde e ficava lendo. Não só isso também, mas a minha mãe, desde a infância, sempre incentivou a leitura e eu sou muito grato a ela por isso, né? E ainda mais hoje com tanta tecnologia, talvez é difícil, assim, uma criança logo de início adquirir a leitura. E aí eu sempre fui um leitor e durante esse tempo, transitando em várias linguagens artísticas, eu sempre escrevia uma coisa ou outra. Eu escrevi bastante coisa no colegial, que ficou guardado, e vai e vem, nesses anos, né? Eu ia flertando com isso e pensando, olha, um dia eu vou tentar fazer uma publicação, mas eu não pensava num livro. Eu falei, eu vou fazer eu mesmo, uma edição, transformar em PDF, entregar para algumas pessoas lerem, e sempre muito tímido. Na faculdade também eu escrevi algumas coisas, né? Isso foi indo, eu sempre flertando e pensando nisso, mas nunca tinha assim, eu vou sentar e vou fazer. Era sempre algo muito vago, ó, quem sabe um dia, né? Aí eu comecei, pouco em pouco, a pegar os escritos do colegial e digitar e no computador, e foi indo, né? E aí o ano passado, inclusive na pandemia, a questão do ócio também, a ansiedade de estar em casa, estar trabalhando de casa. Eu lembro que ia ter um festival de teatro e foi cancelado. Isso me deu uma ansiedade. E nesse momento da pandemia, eu confesso até que esse livro, ele me salvou assim, num certo sentido de ansiedade, a tristeza, a depressão com o momento. Então esse livro foi uma luz para mim também. Então eu sempre vinha flertando com isso de produzir um livro e na pandemia falei, ó, então agora eu vou me dedicar a isso, né? E fiz até algumas poesias que fez parte da carga emocional que eu tive também, né? Que foi difícil esse primeiro momento do isolamento social, então foi aí um processo que eu vinha flertando há muito tempo com isso, e na pandemia, com tudo que aconteceu, eu me dediquei a isso mesmo,
me entreguei a isso. E o tempo que eu fiquei em casa foi o tempo também que eu editei, né? Fui profissionalizando isso também. E recentemente, aliás, o ano passado, eu comecei a me antenar em festivais literários, editais que tem aí pelo Brasil afora, e culminou com o livro agora. E é bom saber disso, Pedro, porque no meio de tanta coisa ruim que a gente viveu, né, que nós estamos passando agora com esse momento de pandemia, uma notícia boa no meio de toda essa tragédia que a gente está passando. Exato. E a arte nos salva, né? Então a literatura ela foi um módulo de escape para mim, né? Bem, eu como bibliotecária, sim, me sinto honrada em saber que o livro, né, pode ser um companheiro nessas horas tão difíceis. Sim. E é mesmo, viu, Dri? Com o livro a gente passa tempo, a gente descobre outros universos, outros mundos, Sim. a gente aprende muito e adquire cultura, né? E eu aconselho até outras pessoas, está passando por um momento difícil, escreva, coloque isso em palavras, em poesia. Isso é bacana. E aí você junta, vai juntando esses escritos e daqui a um tempo você lê. Você fala, olha como eu pensava, olha como era o registro daquela época, né? Aquele problema que eu tive. E começa assim um livro para várias pessoas que eu conversei. Começou assim um livro. É interessante, uma ótima forma de começar, né, Pedro? Porque as pessoas às vezes se perguntam, né? Como que eu vou começar a escrever um livro? Exato. Percebendo o relato das coisas que você está vivendo, né? E depois você pode transformar isso numa obra. E, Pedro, agora outra pergunta. Quais são as suas referências literárias como escritor? Ótimo. Assim, em relação aos autores que eu sempre li, William Shakespeare, eu consideraria assim um grande mestre literário e, aliás, não só para mim, mas para o mundo inteiro. Há 500 anos ele é o divisor de águas da literatura, a tragédia, né? E assim, eu lembro que logo que eu entrei na faculdade, a minha mãe ela me presenteou com o livro Hamlet, O Príncipe da Dinamarca, de Shakespeare. E de lá para cá eu li assim praticamente toda a obra dele. Na faculdade tive a oportunidade de interpretar também peças de Shakespeare, então Shakespeare é a minha grande referência. Inclusive tem poesias que eu escrevi, né, inspirado também em poemas do próprio William Shakespeare. Além dele também, eu sempre gostei muito de Franz Kafka. É um autor também que me influenciou bastante. A obra O Processo, A Metamorfose do Franz Kafka influenciou bastante também algumas poesias que eu fiz. Além de Shakespeare e Kafka, Machado de Assis, o grande mestre, o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Eu também gosto muito do Jack Kerouac, que escreveu o livro On the Road. É considerado a Bíblia da geração beat, né? Que precedeu os hippies. Enfim, são 4 referências que eu tenho. E também, assim, eu sempre li outras coisas também. Eu sempre gostei muito de ler filósofos, sociólogos. Eu sempre gostei de transitar também e ler sobre Freud, Jung. Então, assim, eu sempre li de tudo. E graças à faculdade também que me deu esse leque, né? Me deu esse horizonte de vários autores e de várias áreas. E, em certo sentido, tudo isso que eu li também foi me dando bastante repertório ortográfico, literário, questão de semiótica, texto, subtexto para escrever. Ô Pedro, sua paixão é tão grande por Shakespeare que você já fez vários vídeos, né? Inclusive aqui na biblioteca. Exatamente, Dri. Procura lá no YouTube, gente. Vocês vão Exatamente. achar vários vídeos do Pedro, das obras literárias desse escritor que tanto ele ama. Sim. E esqueci também do Edgar Allan Poe, uma grande Isso, referência é. também, recentemente. A Dri é uma grande parceira também, porque assim,
esses autores que eu citei, nós produzimos também vídeos em parceria lá. Muito bacana, Adri, bem lembrado. Show. Eu também gosto muito, assim, lendas africanas, mitologia africana, mitologia indígena. E recentemente também eu tenho lido bastante sobre a mitologia dos orixás. Então também é uma referência que eu gosto também. Esse lance da ancestralidade é algo legal. Bacana lembrado, Dri. E para quem se interessou, então, em ver esses vídeos do Pedro, eles estão nas redes sociais da Biblioteca Municipal. Eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. E eu acho muito interessante isso que você falou, Pedro, porque são grandes autores, são grandes obras que você citou. E às vezes as pessoas pensam que ele escreveu um livro de poesia, ele só lê poesia. Não é assim. Você lê vários autores diferentes, de vários temas diferentes. Então, assim, a abordagem do seu livro, ela é com base em tudo isso que você já leu, que você já estudou, que você já viveu. E eu acho isso muito interessante também para quem está em casa saber. Legal. A leitura, sim, e até mesmo para quem não queira escrever um dia, mas a leitura é excepcional. Abre o horizonte, né? É verdade. Abre bastante a nossa cabeça, né, Pedro? Pedro, agora eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro. Ah, bacana, bacana. Em relação ao livro, ele é uma mescla de várias referências. Esse livro ele tem referências pessoais de vivências que eu tive na minha adolescência, de vivências que eu tive na faculdade, e também é uma mescla disso que eu citei com autores que eu li. Livros que eu li e ficou na minha cabeça a ideia, e aí eu fiz essa mescla de vivências, né, que eu tive ao longo da vida com outros autores. Então é uma mistura aí, né? Eu poderia dizer que é é um resultado das minhas referências literárias com vivências que eu tive. E lembrando que esse livro, eu poderia dizer que 70% do que foi escrito até os 18 anos. Eu lembro que eu escrevia em folha de caderno no colegial, isso. E eu até lembro que teve uma época que eu quase me desfiz, quase assim, dei um fim nessas poesias, né? E aí eu guardei isso, sabe? Então, eu poderia dizer que mais da metade foi ali até os 18 que eu escrevi, e ficou um bom tempo guardado, muito tempo guardado, até eu começar a digitalizar. E aí depois, algumas poesias foi mais assim, na época da maturidade. E os contos, eles são assim, eu acho que eu escrevi depois aos 25, 26, então tem as poesias, elas foram escritas até os 18 e depois com 25, 26 anos, acho que foi a época que eu fiz os contos, então 7 anos de diferença. Então aí eu guardei essas poesias, aí passou uns 7 anos, eu fui lendo, fiz faculdade, eu já estava em outra fase, aí eu fiz os contos que estão no livro, e lembrando que, assim, acho que no livro são 2 contos. Eu tenho outros que não foi nesse livro. Então tem outros contos que eu não coloquei nessa obra, e que a minha ideia é no próximo livro eu publicar os outros contos que eu tenho, né? Então foram pouquíssimos contos. Então, basicamente é isso. É uma mescla das minhas referências literárias, vivências que eu tive tanto na adolescência e na fase adulta. É uma mistura. E também aí tem reflexões de coisas que eu vivi, músicas também. Eu tenho um exercício de escrita assim, eu coloco uma banda que eu gosto muito, ou uma música que eu gosto muito, e eu faço uma poesia baseado nisso. Ou assim, eu tô com um conto de 10 páginas. As próximas 5 páginas eu coloco uma playlist diferente para ver aonde vai me levar. E eu tenho feito isso agora
um livro que está no forno, que é um romance ficcional, e grande parte dele foram músicas que eu fui colocando e aí a música ela foi dando um novo rumo ali para o capítulo que eu estou escrevendo. É um exercício legal também. Então esse livro que eu publiquei também tem referências musicais, né? Então, assim, é uma mescla de várias coisas esse livro. Ele é bem híbrido, é uma mescla bem. Ó, o Pedro tá dando várias dicas para quem quer começar a escrever. Exatamente. Youtuber. Pedro, vou fazer uma pergunta para você, para os nossos leitores, né, que estão nos ouvindo nesse momento tão lindo, né, da publicação do seu livro, da divulgação. A leitura, qual a importância dela para quem escreve? Você já deu várias dicas, né, várias sugestões para as pessoas que têm aquela vontade, aquele desejo de também publicar um livro. Fala um pouquinho sobre a leitura para os nossos leitores. Legal, Dri. A leitura, assim, ela é de extrema importância. Eu, por exemplo, sobre a leitura, até os 18, mais ou menos, assim, eu era um leitor, mas não com um leque tão amplo, igual hoje, mas eu fui escrevendo. E, por exemplo, algumas poesias eu dei assim, aí depois, recentemente, para publicar. Aí, com mais maturidade, eu dei um refinamento em algumas palavras, e depois de ter lido bastante coisa, eu pensei, olha, eu acho que eu preciso dar uma roupagem, uma melhorada, até para ficar algo estético. Isso vem pela leitura. E você começa a ler, você fala, opa, isso que eu escrevi, a estética talvez, né, o subtexto não tá legal, uma rima, essa mescla de frases. Isso veio e depois de eu ter lido vários autores. Aí você começa a ficar mais autocrítico. Você fala, opa, peraí, eu li esse autor, a mescla de ideias está legal, o roteiro, né, o encaixe, as cenas visuais e que tem no livro. E você vai ficando com um olhar mais técnico. Então a leitura traz um olhar técnico que é muito importante. E porque eu posso assim fazer um conto, um romance ou uma poesia com uma ideia muito legal, mas tecnicamente a escrita assim pode deixar a desejar. Aliás, existem autores que escrevem, por exemplo, e no fluxo de consciência, a literatura experimental faz parte, é uma proposta legal, mas até isso você também precisa de referências literárias e de quem já escreveu assim. Então você tem que ler a literatura experimental. Então, assim, é ótimo. E até uma dúvida que muitas pessoas devem ter. Eu tenho que ter lido muitos livros para começar a escrever? Não. Até quem nunca leu nada, eu quero escrever. Comece. Vai escrevendo, mas também comece a ler ao mesmo tempo. Vai chegar um determinado momento em que a sua escrita vai ficar mais refinada, com mais referências. Então, eu acho que é unir o útil ao agradável. Ler, escrever, ler e ir revezando. Então, tem épocas que eu só leio, e aí depois eu escrevo. Aí tem época que eu só escrevo, aí depois eu leio e edito aquilo que eu fiz. Então, é de extrema importância, certo? Ah, mas eu não tenho, assim, costume de ler um livro tão grande ou tão complexo. Começa a ler algo simples. Leia revista, leia histórias em quadrinhos, leia jornal. Tudo é válido para leitura. E aí você vai, né? E você começa lendo coisas mais simples para teu hábito e você vai dando link em coisas mais elaboradas. Um artigo científico simples, uma matéria que eu vi num blog e vai indo para os livros, entendeu? O ideal é os livros,
Mas quem não tem tanto costume, eu acho que é válido toda a leitura. Tudo é importante. E vai chegar uma hora que, com maturidade, você vai avançando em, em temas mais elaborados, em autores de maior complexidade, entendeu? Mas o importante é estar lendo, manter o hábito. Então, a escrita e a leitura é de extrema importância. E não só ler o que você gosta. O interessante é ler também aquilo que você não gosta ou acha que não gostava. Você pode se surpreender. Então é interessante você ler tanto aquilo que você tem hábito, o tema que você tem hábito de ler, e também leiam coisas que você não tem hábito de ler. Isso é muito importante para a escrita. Pedro, Diga, Adri. você costuma reler alguns livros em períodos diferentes da sua vida? Sim, olha, eu poderia dizer que Macbeth, de Shakespeare, eu li esse livro com 18, eu li com 22, eu li com 25. Eu li agora com 31 anos esse livro e eu confesso que alguns monólogos eu falei, eu não tinha percebido esse contexto por trás da frase. Então tem coisas que eu fui entender em Macbeth agora, sendo assim, com mais maturidade, até das minhas vivências pessoais, casamento, profissão. Então, eu entendo algumas coisas dessa obra. Agora, Hamlet também eu li recentemente. Tem coisas que eu falei, meu, em 10 anos, essa parte eu só entendo agora com maior clareza, como um homem mais maduro. Então, eu sempre leio assim. Bem, Macbeth e Hamlet eu acho que eu li em 16 anos várias vezes, em momentos diferentes. Ruins, bons, que eu estava meio depressivo ou animado, certo? Então, é um exercício muito interessante, vale uma dica também. Pega aquela obra que você gosta muito em ler em tempos diferentes. A leitura vai ser totalmente diferente. A absorção vai ser totalmente diferente. Até porque tem muita gente que começa a ler o livro e não gosta daquele livro, naquele momento. E aí ela até para, às vezes, de buscar outros livros, porque ela teve uma referência ruim, mas é porque ela estava num momento ruim. Aquele livro não estava no momento para ela. Por isso que é bom a gente ter sempre essa busca, né? De achar o livro certo, para a pessoa certa, no momento certo. Então, reler, às vezes, algumas obras é muito interessante para ver o nosso crescimento mesmo pessoal. Exato. Uma outra obra também que eu tive, isso que você falou, Dri, o livro On the Road, Na Estrada, do Jack Kerouac, e do Jack Kerouac, poeta beat, né? Em 2010 eu li esse livro. Eu não entendi muito na época, não compreendi muito essa questão da visão de mundo beat, de cruzar os Estados Unidos sem nada, o desapego material. Na época eu não entendia muito as ideias do Jack Kerouac. O ano passado eu li novamente On the Road, o livro. Aí que eu fui entender e compreender o livro com mais clareza. E eu fiquei obcecado por essa obra depois. Eu falei, meu, eu não entendi isso na época que eu li lá atrás. Agora eu entendo o que é a visão de mundo beat, que veio antes do hip, né? Os historiadores dizem que a geração beat fomentou o que seria a cultura hippie depois. E aí, com maturidade, eu fui entendendo. E aí, desse livro, eu li outras obras e do Jack Kerouac, inclusive o romance que eu estou escrevendo agora foi inspirado também nesse livro On the Road, que faz um ano que eu comecei a escrever e já foi uma referência para mim. E eu lembro que há 10 anos eu vi uma peça teatral também sobre o Jack Kerouac.
Eu gostei muito, mas ainda eu era imaturo. Então, aí, 10 anos depois, eu fui entender e comecei a gostar. Então, foi uma dica muito importante. Eu acho que uma das mais importantes aqui é para começar. Começar a ler, começar a escrever, procurar autores novos, leituras novas, reler livros que naquele momento não foi bom para você, porque sempre ler com base aqui nas nossas experiências, né? Então, o que a gente já viveu, o que a gente está vivendo naquele momento, a gente vai sentir alguma coisa daquela obra. E isso é arte. Eu acredito que isso seja arte. Pedro, eu queria que você lesse um trechinho de alguma das suas poesias para gente, para deixar o pessoal com vontade de ler mais. Eu peguei aqui o conto, o pequeno conto, Depoimento de um Homem Inseguro. Eu vou ler aqui um trechinho inicial. Olá, quem fala sou eu. E por esta carta eu falo coisas que não teria coragem de falar pessoalmente, por medo e covardia. Primeiramente, estou muito confuso sobre tudo à minha volta. Eu nem sei ainda quem sou e nem sei o que vou ser. E muito menos formei a minha personalidade. Então, esse trechinho aqui e do pequeno conto, Depoimento de um Homem Inseguro, é um pequeno conto que eu escrevi também faz muito tempo. Muito tempo, isso ficou engavetado, né? E eu posso falar um detalhe sobre esse conto para vocês, só para em relação a referências literárias. Esse conto, esse pequeno conto, eu fui muito influenciado a escrever ele depois que eu li Cartas ao Pai, do Franz Kafka. Eu li Cartas ao Pai, do Franz Kafka, e eu confesso que eu fiquei dias digerindo. E de tanto que mexeu comigo, Cartas ao Pai, essa obra do Kafka. E assim, isso mexeu muito comigo, até pela época que eu vivia. Era uma época de transição, de muita incerteza, insegurança. Falei, meu Deus, isso que o Kafka escreveu dialoga comigo. Nossa, sem saber, parece que sou eu falando aqui na obra dele. Parece que ele, né, teve assim uma simpatia, uma ligação. E aí eu escrevi esse pequeno conto, Depoimento de um Homem Inseguro, mesclando com vivências pessoais que eu tive. Então esse conto, exclusivamente, ele é uma mescla da obra Cartas ao Pai, do Franz Kafka, com vivências que eu estava tendo na época. Então até quem tiver interesse, pesquise essa referência, Cartas ao Pai, do Franz Kafka. Assim, é uma viagem emocional enorme essa obra. Franz Kafka sempre deixa a gente pensando, né, depois que a gente lê as obras. Porque aquele primeiro momento parece que a gente não entende. Mas depois, refletindo um pouco mais, a gente começa a pensar muito, né, sobre as coisas que ele fala. Agora eu quero que você fale, Pedro, para quem se interessou pelo seu livro, como se faz para conseguir ele? Nesse momento, o principal meio de divulgação e aquisição do livro é pelas minhas redes sociais, o Facebook, Pedro Pamplona, e o Instagram, Pedro Pamplona, certo? Então lá tem as informações, os contatos, tem lá uma arte gráfica de divulgação do livro, com informações, resumo, e-mail, tá? Então lá é o meio mais fácil de estar adquirindo o livro. Então quem tiver interesse é só entrar em contato pelas redes sociais. Facebook, Pedro Pamplona, e o Instagram, Pedro Pamplona. Eu estou muito feliz, né, porque nós temos agora mais um pederneirense escritor. É uma pena que esse ano nós não podemos, né, fazer um trabalho legal aqui na biblioteca, né, convidar as pessoas, fazer um lançamento bonito, mas só a satisfação de estar nesse momento, conversando com você, Pedro, divulgando o seu trabalho, né, sabendo de toda a sua carreira, né, profissional, e de todo o seu desprendimento mesmo em colaborar, porque é uma pessoa assim para o Pedro, né? O que você precisa dele, ele está sempre disposto. Então, eu recomendo vocês lerem o livro do Pedro, adquirirem, quem puder adquirir,
Quem não puder, venha até aqui à biblioteca emprestar a obra dele, para conhecer um pouquinho mais de quem é o Pedro. Grato. Eu sou grato também, assim, bastante grato ao Alain, à Prefeitura Municipal, pela oportunidade, grato de coração. Nem todas as pessoas têm essa oportunidade, às vezes, de publicar um livro e poder fazer uma divulgação, e ainda mais em parceria com a Prefeitura. Inclusive, assim, eu tenho um carinho grande pela Prefeitura e porque eu também, assim, sou professor da rede municipal. Então, já tenho, assim, um histórico com a Prefeitura. Sempre dei aula na Prefeitura. Então, assim, um carinho muito grande pela Prefeitura Municipal da nossa cidade. Grato ao Alain também pela oportunidade. Grato mesmo, de coração. E a Adri também, gratidão eterna, ela acompanhou praticamente toda, assim, a minha vida, né? Desde da adolescência até hoje, né? Desde a época lá que eu comecei e no projeto Andar e Voar há muito tempo. Então, grato, Adriana, também pela oportunidade. É nós que agradecemos você por inspirar nossas crianças durante suas aulas, agora toda a população que você vai estar inspirando com o seu livro, e também em trazer essa obra para a gente, porque Pederneiras precisa de cultura. E a gente está aqui para valorizar você, pederneirense, e você também, Pedro, Adriana, quando tiver mais autores, o nosso canal aqui do YouTube está aberto para valorizar mais a cultura pederneirense. Então, eu quero agradecer a presença do Pedro, autor do novo livro, vou mostrar de novo, e a Adriana, que é bibliotecária. Eu que agradeço o convite, né, do Alain para participar dessa nossa divulgação online. O Pedro, com esse trabalho lindo que ele está fazendo, né, como profissional, em todas as vertentes que eu estou vendo das artes, né, Pedro? E é uma satisfação muito grande, né, ter a nossa biblioteca vinculada a tudo isso, porque é isso que a gente precisa, né? É estimular mais a leitura, é estimular mais a cultura, é valorizar mais os trabalhos dos nossos artistas. É isso mesmo, uma honra para a Prefeitura receber você aqui, Pedro. Espero que você volte mais vezes com os próximos livros, para poder divulgar e valorizar mais você também, tá bom? Ótimo, maravilha. Um abraço a todos, um beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Até.